Economia, e agora? Agora a gente vai falar sobre positividade. O que a gente precisa é de ser positivo, né, na vida. Pensar de forma positiva pode modificar muita coisa. Mas o que a gente tem visto no dia a dia, no cotidiano, é reclamação, muita gente para baixo, né? Até mesmo a situação econômica do país faz com que a gente pense assim, a situação política também, todas as situações possíveis e imagináveis, mas a gente tem que pensar positivo. Então a proposta deste episódio aqui do Economia Agora é a gente falar sobre a importância de ser positivo, a relação no trabalho, a inteligência emocional onde entra nisso para a gente ter um discernimento, saber o tempo das coisas acontecerem. Estou recebendo aqui pela primeira vez no Economia Agora a Bila Freitas, psicoterapeuta, mestre em Reiki, que ela vai explicar para a gente o que é nessa questão toda. Ela que é especialista aí na área de saúde mental, violência doméstica e relacionamentos. Bila, satisfação recebê-la aqui pela primeira vez. Gratidão pelo convite. Bila, me conta uma coisa, eu abri aqui falando dentro da gente tá meio negativo. Sim. É só percepção minha ou a psicoterapeuta, mestre em Reiki, também tem essa percepção? Tá geral, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia veio, claro, com todos os problemas aí, com tantos desastres emocionais, veio para ensinar a gente muita coisa. Porém, as lições foram passageiras, né? As pessoas depois, apesar de que a gente ainda não acabou com a pandemia, mas passou aquele auge todo, né, das doenças e tudo mais, porém, agora as pessoas querem tudo para ontem, muito mais do que antes. As pessoas estão mais pessimistas, depressão, o quadro depressivo aumentou em 80% dos casos. A gente tem perdido muitas pessoas por causa disso. A violência doméstica também, então foi num todo. O quadro aumentou, assim, gravemente. Bila, a gente falou recentemente aqui numa edição do programa que mais da metade dos brasileiros quer mudar de emprego esse ano de 2023. E aí já conversei com vários especialistas, a gente fez uma série especial sobre isso. Acho que ficou bem claro, inclusive você que está acompanhando aqui o programa pode buscar lá no YouTube, tá essa série lá, tem uma coisa muito legal. Só que uma coisa que me chama a atenção, e eu coloquei isso em alguma das entrevistas, não necessariamente o problema está na empresa para que essas pessoas queiram mudar de local de trabalho. E às vezes é uma mudança dos 6 por meia dúzia. As pessoas elas estão muito tendenciosas a estarem insatisfeitas e ponto final? São, completamente. É um problema geracional isso também? Sim, sim. É a falta de conhecer a si, né? Eu sempre digo que a resposta sempre está no olhar, mas no olhar de dentro. Tudo começa no olhar de dentro. Quem sou eu? Essa pequenininha frase é muito importante para a gente entender o que a gente realmente deseja, que as coisas precisam de um tempo de maturação, que nada acontece. Se a gestação precisa de 9 meses para acontecer todo o processo, imagina a gente querer tudo para ontem. Então, se eu não me conheço, eu só vou mudar de empresa, de área, de profissão, não importa, porque vai continuar tudo cíclico ali. O problema está aqui dentro, não é no lugar, pessoas, situações, é aqui dentro. E a insatisfação no trabalho, no dia a dia, você acha que ela acaba acontecendo, esse negativismo, essa coisa para baixo, ela acaba fazendo com que esse profissional não avance na carreira, ou mesmo a empresa dele, se ele é empreendedor, não avance também, porque acaba que empreender, mercado de trabalho também é energia, também é vibração? É tudo, tudo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, uma temporária experiência humana. Então tudo é movido pela energia. Desde coisas, a gente, a tudo que está aqui. Então, quando a gente fala de gerir uma empresa, por exemplo, a gente não está falando só da gestão ali administrativa, nós estamos falando de pessoas e precisamos gerir emoções. E para gerir emoção, tanto o gestor quanto os funcionários precisam estar em congruência. Então, é preciso olhar para todos os lados. E quando a gente fala da questão do negativismo, da questão, né, de pensar positivo, aí muita gente falava, piegas demais, essas pessoas com aquelas mensagens, aquela pessoa do bom dia, boa tarde no grupo da família, mas não é, né?
E talvez ser positivo não é necessariamente palavras bonitas, mas atitudes que transformam. Sim. E como é que a gente identifica? E aí eu acho que muita gente que vai no seu consultório, que você acompanha, tem essa dificuldade e vai até você exatamente para tentar entender esse processo. Como é que a pessoa entende? Ela olha para si e fala assim, o problema está comigo. O problema não está na empresa que eu trabalho, não está na profissão que eu escolhi, o problema está comigo. Como é que é difícil chegar nesse start? Muito. Porque realmente, eu uso uma frase que eu digo assim, vai doer como nunca para não doer nunca mais. Então, é preciso, só olhando para o problema que ele vai se dissolver. Então, eu tive um caso de uma paciente que ela chegou me relatando que estava com problemas no trabalho, não estava conseguindo lidar ali com o chefe, consequentemente, o rendimento baixou. E aí, o meu método é voltar desde a memória intrauterina. Quando eu fui voltando, regredindo com ela, exatamente os pontos, perguntando muitos porquês, o problema dela estava lá, quando a mãe dela faleceu no parto. E aí ela nunca tinha comemorado um aniversário dela. Uhum. Todas as vezes que tentaram comemorar, ela pegava o primeiro pedacinho de bolo ali, ia para trás da casa e enterrava. Ela não se sentia... Aquele primeiro pedaço era para a mãe. Isso, porque ela não se sentia digna de viver, porque na cabeça dela ela tinha tirado a vida da mãe dela. Então o problema não estava no trabalho, não estava nos colegas, não estava na falta do rendimento dela que foi decrescendo, estava com ela, porque ela não se sentia digna. Então a autoestima, o autocuidado, o conhecimento é indispensável, é fundamental. Na prática, o que você está dizendo é que a pessoa está sofrendo hoje por algo que ela acha que está sofrendo, quando na verdade é algo bastante pregresso. Exatamente, porque ao longo da vida a gente vai tamponando o problema e a gente realmente não sabe. E tudo está conectado. Não tem como a gente olhar só uma área da nossa vida. Temos que olhar a espiritual, a mental, a energética, todos os campos para a roda literalmente girar. O carro não precisa disso para estar tudo bem, para a gente andar e correr e às vezes andar devagar e às vezes apreciar a paisagem. A nossa vida também é assim. Agora, pela a sua análise, né, pelo que você estuda, o Reiki, até para explicar para as pessoas, na prática tem a ver com desenvolvimento humano completo, né? Totalmente, totalmente, porque são os campos energéticos, né? Isso. Nós temos 7 campos principais energéticos e a gente precisa estar em congruência com o alinhamento dele. Por exemplo, tem um dos chakras, que a gente chama de chakras, os 7 pontos, um dos muito importantes é o da garganta. Geralmente quando você de repente acordou, tô com muita dor de garganta, não sei o que é, não estava bem ontem, o que aconteceu? É exatamente o que a gente não coloca para fora. Se você não coloca para fora, você interiorizou aquele problema, você adoece. E tudo está conectado. Por mais que a gente ache bobeira, coincidência, será, basta olhar para dentro, pesquisa. Para os céticos, pesquisa, por exemplo, o Reiki está desde 2017 já no SUS. Porque todo mundo entendeu, os profissionais da área de saúde, principalmente o governo entendeu que precisamos, além daquele problema aparente que a pessoa chega ali para tratar, tem algo por trás daquilo ali. É a raiz do problema, a gente tem que ir na raiz, porque senão toda hora vai dar aquele fruto ali negativo. E essa raiz do problema, é curioso isso, né, gente? Porque você que está nos acompanhando em casa, quantas biografias, de repente, você já leu dos caras que são famosos na música, no meio empresarial? Você fala assim, o cara construiu tanta coisa legal e o cara tem uma vida tão conturbada, né? Você pega todas as histórias dos grandes artistas da música, você tem histórias, né, de dificuldade, o alcoolismo, a depressão de alguns e aquele trabalho genial que vai para o ar ali, que vai para a música. Estou pegando o campo da arte, mas se a gente pegar o campo dos empreendedores também, a gente vai lembrar os maiores empreendedores, como é que a vida é complicada. O cara mais rico do mundo tem uma vida bem complicada quando a gente pega a biografia dele. Falei tudo isso para te perguntar, é possível a pessoa ela ser realizada na vida só no profissional, e só a questão profissional está resolvida, mas a parte pessoal não está? Ou seja, é preciso ter um equilíbrio, não dá para ter uma vida
pessoal mais ou menos e uma vida profissional sensacional? É porque, na verdade, todo excesso esconde uma falta. Aham. Então, quando a gente foca demais só numa área, é porque a gente está, na verdade, fugindo das outras. A gente sabe que existe ali dói, então não vou olhar para aquilo. Não quero. Então, deixa eu focar na minha área profissional aqui e vou ter o mesmo vazio quando eu chegar em casa. Porque ele, o travesseiro e a consciência sabem. Tem coisas que ficam guardadas no nosso inconsciente, no subconsciente, mas outras que ficam ali alertando, sinalizando a gente o tempo inteiro que está no consciente. Então é possível sim o equilíbrio em todas as áreas. Quando está em desequilíbrio, a pessoa realmente não é feliz. Uma pessoa com a mente positiva, ela sai na frente de qualquer outra pessoa. Quando você pega mais uma vez pegando os grandes nomes, né? Quando você pega, tem um vídeo sensacional aí do Ayrton Senna que ele fala sobre vitória. O Ayrton Senna é quase que virou um mito, né? Criado um pouco pela indústria do entretenimento, mas um mito. E ele fala muito da força de vencer. Quando você quer vencer, acabou. Está decidido que você vai vencer, que aquele ponto eu quero chegar e eu vou vencer. Essa pessoa, quando ela está decidida, ela está com um propósito emocional, fazendo uma análise com uma comparação com o futebol, é como quando um time está ligado ali no objetivo, você não consegue vencer esse time de jeito nenhum, você vai ganhar de qualquer jeito. É o Cruzeiro campeão brasileiro 2 vezes seguido, o Atlético campeão da Libertadores, ou seja, você tem um time unido, a positividade ali, ela vence qualquer problema. É porque na mente também existe a disciplina. E não basta somente ser positivo, principalmente da boca para fora. Não, eu sou uma pessoa positiva, a gente precisa sentir. Tudo começa no sentir. Sentiu, profetizou ali, jogou essa informação para o seu cérebro, nada te para. Sim, é possível porque você vai lá e alcança. Você joga para o universo e deixa ele trabalhar. Até ali você fez sua parte. De resto já não é mais da nossa alçada, não é tangível, né? A gente tem que fazer acontecer e vem até a gente. Quando a gente tem esse pensamento junto com o sentimento, e aí o próximo, que é o mais difícil para muita gente, é o soltar. O soltar é a última fase. Soltou, não preocupando. Será? É igual quando a gente pede algo pelo telefone. Para não falar em empresas específicas, pediu algo no telefone. Você tem certeza que vai chegar, porque você pediu, fez o seu pagamento, vai chegar ali, não vai? Então, a sua certeza é que move tudo. Eu tenho certeza. Não quer dizer de prazos, não é amanhã às 2 horas, mas eu tenho certeza que vai chegar e é na hora certa. Porque se não chegou na hora que eu determinei também, porque foi o melhor ali. Por isso, o soltar, o entregar, o confiar é o mais importante do que apenas eu sou positivo. Eu tenho que ser, de fato, sentindo primeiro. Pois é, e foi ótimo você ter falado isso, porque dá a impressão de que quando a gente fala positivo, eu vou ser positivo e minha vida vai mudar, vou destruir todos os problemas. Não adianta eu ter toda a positividade do mundo, se eu for lutar com o Popó agora, eu vou perder. Tem que ter consciência, né? Então, por mais que eu tenha toda a positividade, eu vou bater na cara dele, eu vou arrebentar a cara dele, eu não vou conseguir. Não. Então, assim, na escala de preparação, de planejamento, a positividade, ela entra talvez ali no início, no meio, no fim, como coadjuvante. Na terceira, isso. Vai de degrau por degrau. Até porque não é todo dia que a gente vai estar bem. E tá tudo bem. Todos os sentimentos são importantes. A raiva é importante, a tristeza, o choro, a mágoa. Mas para você sentir e expurgar. Não para permanecer ali. Porque se empoçar aquela água ali, aí realmente já era. Colocar para fora. E aí vem a positividade. Mas ela é sentida. Ô, Bila, você colocou uma coisa legal para a gente até continuar discutindo aqui no programa, né? A gente vai para o intervalo agora, mas eu queria deixar uma pergunta. Como é que a gente lida com os reveses da vida? Como é que a gente lida com um momento em que há a queda, né? Reconhecer a queda, dar a volta por cima, não é tão fácil quanto parece, mas também não é impossível, né? Eu quero muito ouvir a sua opinião, só que a gente vai para o intervalo rapidinho. Quero te agradecer aqui pela audiência. Fique aí, a gente volta com o nosso Economia. E agora?